Na realidade, o homem vive em função de 3 grandes elementos. É fogo, água e terra. Então, a gente vive em função desses 3 grandes elementos que interagem e conseguem desenvolver tudo que existe no universo e também no ser humano. O ser humano também tem coração, pulmão e estômago. É coisa interessante. Coração está ligado a quê? Ao fogo. Pulmão está ligado ao quê? Água. E o estômago está ligado à terra. Por exemplo, né, se alguém quiser fazer uma experiência, é fácil. Tudo isso está equilibrado. Por exemplo, se Dona Laura, né, decidir levantar um peso, né, que está um pouco além da sua capacidade, né, mas ela vai esforçar. Primeira atitude nossa qual é? Quando quer fazer um esforço além daquilo que a gente pode, assim, normalmente desenvolver. Por exemplo, carregar uma caixa, né? Como é que faz? Respira fundo e prende a respiração. Pode observar. Se começar a respirar, a gente perde a força e a coisa cai. Não é assim? Mesmo quando corre também, não é? Mas principalmente quando carrega peso. Então, experimenta manter um peso que a gente tem que fazer mais esforço que o normal, né? Para ver o que acontece. Prende a respiração e a gente começa o quê? Transpirar. Isso quer dizer o quê? Cria um desequilíbrio entre fogo e água. É isso. Como não tem mais ar que entra, vai faltar água. Predomina o quê? Fogo. Então o corpo começa a esquentar, né? Não é assim? É igual o carro, né? Não tem água refrigerando, esquenta o motor. É isso. Então, esquenta. Então, o excedente ele começa a eliminar em forma de transpiração. Então, esses elementos, eles trabalham dentro do equilíbrio. Tudo que nós comemos, ele vai para onde? Então, o alimento é terra, né? E também tudo que vai para o estômago, ele vai para a terra. Ou da terra que vai para o estômago. É. Por isso que muitas vezes o que não vem da terra não é muito bom para o estômago. Né? Química, principalmente. Espiritualmente falando, então eles identificam 3 tipos de mundo. Então eles colocam assim, mundo espiritual, que é o fogo. Mundo atmosférico, né, que é a água. E o mundo material, que tudo que existe, materialmente falando. Acontece que a humanidade, na fase da Era da Noite, que tem sido até agora, né, só conseguiu trabalhar com 2 grandes forças. Mundo atmosférico e mundo material. Que, na verdade, o atmosférico também é material. E o espiritual é único, que é representado pelo fogo. Então, na verdade, a humanidade veio desenvolvendo, né, baseado nos dois grandes mundos, 2 grandes elementos. Terra e solo, né? E mundo atmosférico e mundo material. De acordo com o Mokichi Okada, ele explica uma coisa que é uma novidade, né? É meio polêmico também, né? Em função de ter deixado o mundo espiritual de lado
e desenvolvendo apenas o mundo atmosférico e o mundo material, né? O que aconteceu? Nasceu o ateísmo. Porque não acredita no mundo invisível. E o ateísmo fez nascer o quê? O mal. E assim que veio desenvolvendo a humanidade. Mas como Deus é onipotente, né? A conclusão que Mukichi Okada chegou é o seguinte: isso foi também parte do plano. A necessidade de apenas desenvolver através do mundo atmosférico e mundo material. Isso que fez com que a tecnologia, a ciência evoluísse a tal ponto. O único perigo era, lógico, exceder, né, no materialismo e acabar com a humanidade, que foi bomba atômica. Então, graças a Deus, parece que a coisa foi contornada, mas ele estava prevendo isso, que iria acontecer isso, se não tivesse, assim, uma forma de interromper isso. De que forma, né? O ressurgimento, né, da força do mundo espiritual. Então, esse processo vem desde 1931, mais ou menos, quando começa a intensificação da mudança da era da noite para a era do dia. Então, na realidade, é o aparecimento, né, que agora desenvolveu bem, sobre espiritualidade. Então, eu mesmo já, desde 80 e pouco, 85, quase 20 anos, venho falando, né? Só que agora, nos últimos anos, 5 anos para cá, que ficou fácil falar e começaram a divulgar muito sobre espiritualidade. Interessante que mesmo os filmes americanos, né, de 10, 15 anos para cá, eles vêm falando muito sobre o mundo espiritual. Eu assisti dezenas de filmes assim. Quer dizer, é uma preparação já para começar a valorizar mais o mundo espiritual. Se olhar também com relação à missão do homem, né, também é a mesma coisa. É assim, estava faltando e agora estão completando. Mas voltando um pouquinho, né, como só desenvolveu mundo atmosférico e mundo material, então tornou uma civilização, uma cultura de 2/3. E faltando o principal. E esse principal inexistindo, né, a capacidade de ser feliz também é quase zero. Então era um mundo que realmente era de opressão, né, um mundo onde o mal predominava mais, a maldade era assim, a predominância e o bem ficava quietinho e assim por diante. Mas com o mundo da era do dia, então está transformando tudo isso. Então, voltando a essa questão da nossa missão, né? Então é engraçado. Todo mundo tem uma missão para cumprir. Por que a gente está falando tanto sobre isso? Porque o homem, né, na realidade, ele teria que preencher 3 quesitos para poder desenvolver bem sua tarefa junto à família, para si próprio mesmo e para a empresa, né? Que é o seguinte: como faltou a parte do mundo espiritual, também na nossa vida faltou uma parte. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, aqui tem vários profissionais. Fizeram a faculdade ou adquiriram uma profissão. Então, a forma, realmente conseguiram. É marceneiro, é pintor, de qualquer forma, então a forma já tem. É pincel, é isso, aquilo. A função também tem. A função, o que é a função? Ele é contratado para pintar a casa. Então, ele ganhou uma tarefa de pintar a casa. Os médicos, dentistas,